Dizem que sobreviver a um desastre é como renascer, mas para Vishwash Kumar Ramesh, o único sobrevivente do terrível acidente da Air India, esse renascimento se transformou em uma longa e dolorosa prisão emocional. Ele escapou da morte quando 241 pessoas perderam a vida, e desde então o mundo o chama de o homem mais sortudo do planeta. No entanto, ao ouvir suas palavras, percebe-se que talvez ele também seja o mais triste. Naquela manhã, o aeroporto de Ahmedabad, na Índia, estava cheio de movimento. Passageiros apressados, famílias se despedindo, crianças curiosas olhando os aviões pela janela. O voo AI-171 da Air India tinha como destino Londres. Era um trajeto de rotina, operado por um moderno Boeing 787 Dreamliner, uma das aeronaves mais seguras do mundo. Ninguém imaginava que, em poucos minutos, aquele avião se tornaria o cenário de uma das maiores tragédias da aviação indiana. A bordo estavam 241 pessoas. Entre elas, Vishwash Kumar Ramesh, um homem de 39 anos, e seu irmão mais novo, Ajay. Os dois estavam animados. Iriam visitar parentes no Reino Unido, aproveitar alguns dias de descanso e, ao mesmo tempo, resolver assuntos familiares. Ramesh se lembra de cada detalhe: o cheiro do café servido antes da decolagem, o sorriso do comissário de bordo, o som dos motores acelerando. E então, tudo mudou em questão de segundos. Logo após a decolagem, ainda sobre o subúrbio de Ahmedabad, a aeronave começou a perder potência. Testemunhas no solo contaram que o avião parecia sem força, subindo lentamente até que um dos motores soltou uma fumaça escura. Dentro da cabine, o pânico se espalhou como fogo. Alarmes dispararam, a fuselagem tremeu e o piloto tentou desesperadamente estabilizar o Boeing. Mas era tarde demais. Poucos segundos depois, a aeronave mergulhou em direção ao solo e explodiu. As chamas se espalharam por uma área imensa. O calor era tão intenso que os bombeiros levaram quase 1 hora para se aproximar dos destroços. Nenhum sinal de vida foi encontrado. Nenhum até que um grito fraco, abafado sob pedaços de metal e fumaça, chamou a atenção das equipes de resgate. Era Vishwash Kumar Ramesh. Milagrosamente, ele havia sido lançado para fora da fuselagem no momento do impacto, caindo em uma área de mato alto. Estava ferido, desorientado e em choque, mas vivo. Quando os bombeiros o encontraram, não acreditaram. "Achamos que era um erro. Ninguém sobrevive a uma explosão dessas", contou um dos socorristas. Ramesh foi levado para o hospital em estado de confusão mental. Ele perguntava repetidamente pelo irmão. "Onde está o Ajay? Ele estava perto de mim." Só mais tarde recebeu a notícia devastadora: Ajay não havia sobrevivido. A partir desse momento, a palavra milagre ganhou um peso que Ramesh jamais desejou carregar. Os médicos ficaram impressionados. Ele tinha apenas ferimentos leves, um corte na perna e algumas escoriações. Nenhum osso quebrado, nenhum trauma interno grave. As autoridades indianas e britânicas iniciaram uma investigação conjunta, e o nome de Ramesh passou a circular em jornais do mundo inteiro. Era o homem que desafiou a morte, o único sobrevivente, o símbolo da esperança. Mas longe das câmeras e das manchetes, Vishwash Kumar vivia outra realidade, silenciosa, solitária e atormentada. Meses depois da tragédia, ele voltou para Leicester, no Reino Unido, onde morava com a esposa e o filho. Tentou retomar a rotina, mas nada mais parecia fazer sentido. As noites se tornaram insuportáveis. Ele dizia acordar com o som dos gritos que ouviu no avião, sentindo o cheiro de fumaça e o calor das chamas. Foi diagnosticado com um transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, um distúrbio que faz a mente reviver o trauma repetidas vezes. O problema é que, apesar do diagnóstico, ele não recebeu o tratamento necessário. Sem apoio psicológico, sem acompanhamento médico, Ramesh começou a definhar emocionalmente. Em uma entrevista com voz trêmula, disse: "As pessoas me chamam de sortudo, mas eu não sinto sorte. Eu perdi meu irmão, meu alicerce.
Eu sobrevivi, mas não consigo viver. É como se minha alma tivesse ficado naquele avião. O corpo dele também não saiu ileso. Mesmo sem ferimentos graves, Ramesh passou a sentir dores constantes nas costas, nas pernas e nos ombros, sintomas físicos que os médicos associam ao trauma emocional. Ele não consegue mais trabalhar, e o isolamento agravou sua depressão. Enquanto luta para manter a sanidade, o sobrevivente também enfrenta uma batalha burocrática. A Air India ofereceu uma indenização provisória de 21,5 mil libras, o equivalente a cerca de 155 mil reais, mas seus representantes consideram o valor simbólico diante da gravidade do caso. Segundo eles, Ramesh e sua família estão em crise mental, física e financeira. Líderes da comunidade indiana no Reino Unido se mobilizaram em torno dele. Um deles, Sanjeev Patel, afirmou que o caso é um exemplo de como as companhias aéreas precisam olhar para além dos números. Quando uma tragédia dessas acontece, não basta pagar valores, é preciso ouvir, entender, acompanhar. As vítimas precisam ser tratadas com humanidade, não como estatísticas. As palavras de Patel ecoaram em toda a imprensa britânica, reacendendo o debate sobre a responsabilidade moral das companhias aéreas em casos de acidentes. A Air India, por sua vez, declarou que o apoio a Ramesh e às famílias das vítimas continua sendo prioridade absoluta, enquanto o Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia segue apurando as causas do desastre. O relatório preliminar apontou que o fornecimento de combustível aos motores foi interrompido segundos após a decolagem, o que explicaria a perda repentina de potência e a queda. O motivo dessa interrupção ainda é desconhecido. Para Ramesh, no entanto, nenhuma explicação técnica é capaz de preencher o vazio deixado pela perda. Ele afirma que, desde o acidente, vive um sofrimento diário e que o verdadeiro desafio não foi escapar do fogo, foi sobreviver depois dele. Com o tempo, a história de Ramesh foi ganhando contornos de lenda moderna. Muitos o procuram para entrevistas, livros e até documentários. Mas ele raramente aceita falar. Quando fala, suas palavras são pesadas, medidas, marcadas pela culpa do sobrevivente. Ele diz que não sente orgulho por ter sobrevivido, apenas remorso por ter deixado tantos para trás. Quando fecho os olhos, vejo o rosto do meu irmão. Eu me pergunto por que fui eu. Por que não ele? Não há sorte nisso. Há apenas dor. Essas frases, ditas em um tom baixo e quebrado, mostram o quanto a sobrevivência pode ser um fardo. A sociedade tende a celebrar quem escapa da morte, mas raramente compreende o que vem depois. A solidão, a incompreensão, o trauma. Vishwas Kumar vive agora cercado por um silêncio que pesa mais que o ruído dos motores de um avião. Amigos relatam que ele quase não sai de casa, evita lugares com aglomerações e não consegue entrar em um aeroporto. Para ele, o som de um avião no céu é um lembrete cruel de que ele escapou de algo que destruiu centenas de vidas, inclusive a dele de outra forma. Especialistas em psicologia afirmam que casos como o de Ramesh são marcados pelo síndrome do sobrevivente, uma condição na qual a pessoa se sente culpada por ter sobrevivido enquanto outros morreram. Essa culpa, somada ao trauma, pode gerar isolamento, depressão profunda e, em muitos casos, desejo de não estar vivo. A ironia é que o mundo o enxerga como um símbolo de esperança, mas dentro dele há apenas a lembrança constante da perda. Em uma das raras vezes em que falou publicamente, Ramesh resumiu sua vida com uma frase devastadora: "Quando todos morrem e só você fica, o silêncio pesa mais do que qualquer ferimento." Essa frase rodou o mundo e foi compartilhada milhares de vezes, porque traduz o paradoxo mais profundo da condição humana. Sobreviver nem sempre é vencer. Às vezes, é apenas o começo de uma dor sem fim. Hoje, enquanto as investigações sobre o voo AI-171 continuam, Ramesh tenta viver um dia de cada vez. Ele faz caminhadas curtas, tenta meditar, evita notícias sobre acidentes, mas, mesmo assim, diz que há momentos em que sente o cheiro da fumaça ou ouve o som dos alarmes em sua mente.
É como se parte dele ainda estivesse naquele Boeing, congelada no tempo, esperando o impacto. Quando perguntado o que mais deseja, ele responde com simplicidade: paz. Só isso. Não quero dinheiro nem fama. Quero paz. E talvez essa seja a verdade mais dolorosa de todas. O homem que o mundo chama de o mais sortudo só quer o que a maioria de nós tem todos os dias: a chance de viver sem medo, sem culpa, sem o peso de uma tragédia que não pediu para carregar. A história de Vishwash Kumar Ramesh é mais do que uma narrativa sobre um desastre aéreo. É um retrato profundo da fragilidade humana diante do destino. Mostra que a sorte pode ter duas faces, uma que salva e outra que destrói por dentro. Ele é, sem dúvida, um milagre vivo, mas é também o reflexo de uma verdade que poucos querem encarar. Às vezes, sobreviver é o mais difícil de suportar. E assim, o homem que escapou das chamas agora tenta escapar do próprio passado. Vive entre a gratidão e o desespero, entre a lembrança e o esquecimento. O único sobrevivente do acidente da Air India continua lutando, não mais contra a morte, mas contra a vida que restou depois dela.